Que? Acabou as férias? Sim, acabou as férias! Eva, voltamos! Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Tô aqui morrendo de saudade. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Mas eu vou repetir. Tô morrendo de saudade de vocês. E hoje nós vamos ter uma aula sobre Reforma Protestante. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ter essa aula sobre Reforma Protestante. Mas antes de começar todas essa aula, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Eu e você e eu. Antes de começar o estudo, pessoal, a gente tem que organizar o espaço que a gente tem para estudar. Então, você aí em casa, pega a sua apostilinha, ó, linda, todo mundo pegando a apostila, volume 1, tá? Apostila volume 1, a gente tá terminando ela, não deu tempo, né? A gente tava numa correria. Então, vocês vão pegar a apostila 1, deixa ela abertinha aí. Nós vamos falar sobre o capítulo 3, que é o tema 3, tá? Sobre Reforma Protestante, nova divisão na cristandade. Esse é o capítulo de hoje. Deixa aí lápis, borracha, caneta, grifa texto, tudo organizado como vocês estivessem em sala de aula, tá? A gente não pode esquecer que a gente tá em casa, mas a gente tá estudando, como se a gente estivesse na escola. E hoje é um dos nossos últimos vídeos que a gente vai gravar assim, sem eu ver vocês, e logo a gente vai estar juntinho. Na próxima aula a gente já vai estar juntinho, tendo aula, um olhando pro outro, a gente conversando, vocês me respondendo. Mas vamos lá, vamos aproveitar essa aula de hoje, tá? É uma aula curtinha, importantíssima, que tem um grande aspecto cultural, religioso, no caso é religioso, e aqui principalmente para nós hoje, atualmente. Sabe aquela religião que a gente conhece, que são chamadas de religião evangélica? Pois é aqui que a gente vai falar sobre ela, porque até agora nós falamos só sobre a religião católica, certo? Com exceção da muçulmana, que nós estudamos, nós falamos também dos hebreus, algumas religiões politeístas, mas quando a gente falou da Europa feudal, até no momento do renascimento cultural, renascimento urbano, a gente ainda continua falando do poder da Igreja Católica. E nesse momento agora, é um momento onde começa a ter a ruptura da Igreja Católica. Já teve uma ruptura lá atrás. Lembra quando teve a ruptura do Império Romano do Ocidente e do Oriente? Nesse momento houve uma ruptura também da Igreja. A Igreja Católica virou a Católica Romana Ocidental e a Católica Ortodoxa. Igreja Católica Ortodoxa e a Romana. Então, nós temos essa divisão. E aí agora, no século XVI, nós temos uma nova ruptura, onde você tem o surgimento da religião protestante. Por que protestante? Por que religião protestante? Porque ela está protestando contra a religião vigente. Um dos caras mais conhecidos, que é um dos percussores, na verdade, o percussor que iniciou essa reforma protestante, foi um cara chamado Martinho Lutero, tá? Aqui, gente, se vocês verem, dá uma olhadinha, eu já montei a lousa, tá? Luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, que são as 3 religiões principais que surgem dentro da Reforma Protestante. Beleza? Então, vamos entender um pouquinho o que cada uma delas pensa e por quê. A primeira coisa, o porquê que pôde ter um surgimento de uma nova religião? Por que conseguiu surgir essa nova religião? Primeiro, houve uma tradução da Bíblia. Até então, até o século final, no caso que a gente fala 1520, até 1517, 1520, nós tínhamos apenas uma igreja voltada para a língua latina, tá? As missas eram rezadas em latim, a Bíblia era em latim, então não era qualquer um que podia interpretar a Bíblia, ler a Bíblia, né? A partir do momento que houve a tradução do Novo Testamento da Bíblia, foi aí que começou a mudança. Aí começou o questionamento. O Martinho Lutero começou a questionar, principalmente, ele era da igreja, tá? Ele participava do clero, ele fazia parte do clero, e ele começou a questionar algumas questões que a Igreja Católica praticava.
Uma delas, que é a principal, ele questionou a venda de indulgências. Vamos lá atrás lembrar? Indulgências, o que são indulgências? Olha aqui, tá escrito aqui, tá? Indulgências. Na apostila de vocês tem também. Indulgências é a venda do perdão. Indulgências é quando a pessoa faz uma obra ou vende ou paga para obter o perdão do pecado. Então, indulgências o perdão do pecado. Então, como acontecia na igreja? O Martinho Lutero, por volta de 1517, começou a descobrir que eles estavam fazendo um levantamento financeiro para a construção e reforma da catedral e através da venda de indulgências. Então era para vender mais e mais. Aí o Martinho Lutero, que já vinha lendo outras coisas, alguns livros que não eram muito bem vistos pela igreja, mas ele estava lendo por conta própria, estudando, ele começou a questionar muitas coisas que a Igreja Católica fazia, como o fato da missa ser em latim, a Bíblia não é para todo mundo que podia interpretar. Ele começou a escrever 95 teses. Olha o que é isso. 95 ideias que ele questionava a igreja. Nessas 95 teses, sabe o que ele fez? Quando ele ficou sabendo que o que era para começar em 1517, que era para fazer esse negócio de aumentar as indulgências, a venda de indulgências, ele catou essas teses e pregou na porta da igreja. Gente, imagina a cara dos padres quando chegaram e deram de cara com todos aqueles questionamentos sobre a igreja. Quando a gente fala, aí você fala assim, professora, mas por que ele foi lá e pregou na igreja? Também o cara foi sacana, né? Não precisava ser assim, então, dá na cara, precisa pregar na porta da igreja? Respeito, né? Pessoal, naquela época, para as pessoas passarem informações, por exemplo, um noticiário, um jornal, se lia na porta da igreja. Colocava-se na porta da igreja porque tinha um mural onde as pessoas podiam acessar. Porque não tinha uma imprensa tão rápida para imprimir e mandar para todas as pessoas e era caro. Lembra que vocês estudaram no Renascimento cultural, Renascimento científico, que o surgimento da imprensa, com a ideia do humanismo, o surgimento da imprensa facilitou a divulgação de conhecimento? Porém, ainda era mais difícil, não era todo lugar que tinha acesso e outro. Não eram todas as pessoas que tinham acesso à leitura, tá? Durante muito tempo, quem era letrado era apenas as pessoas da igreja, do clero, tá? E poucos nobres que eram letrados. E aí, o que aconteceu? Então, quando ele colocou lá, era para que as pessoas vissem. Professora, mas assim, como assim as pessoas vissem? Porque a única certeza que as pessoas tinham é de que de domingo elas iam na missa, né? Vamos lembrar que a Igreja Católica era o que controlava o poder naquele momento. E aí, gente, o que aconteceu? Ele pegou e pregou isso daí na missa, na porta da igreja. Aí, o Papa mandou um recado para ele, papal, um documento oficial falando: Martinho Lutero, ou você rasga essas 95 teses e se redime, pede desculpa dizendo que isso está errado, suas 95 teses, ou você será excomungado da Igreja Católica. E o que ele fez? Rasgou a 95 teses. Simplesmente ele rasgou 95 teses, não, desculpa, ele rasgou o documento papal. Ele catou a carta do Papa e rasgou. Foi nesse momento, em 1520, que ele rompe com a Igreja Católica. Ele é excomungado e ele acaba criando uma religião. Ele vive na região da Alemanha, tá? E aí, pessoal, uma das principais características dele, então, é a crítica à venda de indulgências, e ele também faz um documento chamado Confissão de Augsburgo. Essa Confissão de Augsburgo era um documento que oficializava o que ele pensava enquanto igreja. Dentro do pensamento estava a crítica à venda de indulgências, o fato da igreja não fazer as missas, ou no caso, os cultos, na língua latina. Então, a partir de agora, a língua é uma língua de acordo com o local, seja inglesa, alemã, a língua, no caso, durante um tempo era inglesa, tá? Então,
a tradução da Bíblia para que todos tivessem acesso à leitura e fazer a sua própria interpretação. Isso é uma das características do luteranismo. O luteranismo, que acontece lá em 1517, vai começar a influenciar na região, vai começar a influenciar um outro cara chamado Calvino, tá? João Calvino, na apostila, se você quiser acompanhar, tá na página 295. Ele se refugiou em Genebra, tá? Da Suíça, em 1536. Então aqui a gente tá falando de 1520, aqui a gente tá falando de 1536. Ele se refugiou lá, por quê? Porque ele foi perseguido pela Igreja Católica pelas suas ideias. Uma das coisas que ele questionava, além da venda de indulgências, era a questão da usura. O que era a usura, pessoal? Usura era a obtenção de lucro excessivo sobre a venda de algum produto. Então, eles vendiam o produto e essa venda desse produto ele era condenado, a Igreja Católica condenava, falava que não podia ter lucro sobre isso, tá? Aí, o que aconteceu? Ele criou a ideia de que as pessoas... desculpa, pulei. O Martinho Lutero, ele, diferente da venda de indulgências, que você pagava para obtenção do perdão do seu pecado, para o Martinho Lutero era a salvação pela fé. Somente a sua fé que salvava. Por exemplo, não adianta nada você pagar para construir uma igreja se você não acredita que você fez errado o seu pecado. Você tem que se redimir verdadeiramente do seu pecado através da sua fé. Simplesmente, não tem que pagar nada. Isso é o que Lutero tinha ideia. O Calvino, ele já tinha ideia da predestinação. Como que é essa predestinação? Predestinação é que a pessoa já é escolhida por Deus para ser salva ou para não ser salva. Como assim, professor? Então ninguém tem direito a ser salvo se você nasceu, eu não sou salvo, eu vou fazer o que eu quiser. Como que eu vou saber se eu nasci para ser salvo ou não? Aí que tá. O Calvino acreditava que a riqueza era uma bondade de Deus. Então, as pessoas, elas tinham a liberdade, para ele as pessoas tinham a liberdade de seguir uma vida. Podia até chegar, você nasce predestinado a ser salvo, mas você poderia conseguir ser salvo, desde que você tivesse uma boa vida, uma vida na fé e uma vida organizada, uma vida certinha. Então, isso era uma característica de quem já era uma pessoa para ser salva. Tá? E quando você tinha essa riqueza como uma bondade divina, isso é uma coisa que os burgueses vão gostar muito, porque isso relaciona o quê? Então, se é uma bondade divina, um cara que é rico, que vai buscar sua riqueza, ele é um cara mais fácil de predestinado a ser salvo, né? Então, tem essa característica aí. Aí vem o anglicanismo. O anglicanismo, ele é diferente... Vou tomar um golinho de água. O anglicanismo, gente, ele foi criado por um rei, o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele pregava o seguinte: ele até tinha uma relação boa com a Igreja Católica, tal, porque a Igreja Católica, lembra lá no absolutismo, o rei é o enviado de Deus, a Igreja Católica concordava com isso, ajudava, né, o rei. Só que o Henrique VIII, ele tinha umas questõezinhas com a Igreja Católica, porque ele começou a questionar que a Igreja Católica estava ganhando muito dinheiro com os impostos que ela tinha naquele território. E aí ele começou a ficar um pouco revoltado com a Igreja Católica. Falou assim, igreja, vocês estão ganhando muito dinheiro com isso. Tá. E aí, a crise política mesmo, que deu o ápice para cortar relações entre o Henrique VIII e a Igreja Católica, foi uma questão pessoal. Henrique VIII é casado com Catarina de Aragão. E ele não tinha herdeiros com ela. E ele queria se separar e casar com outra mulher, que era Ana Bolenha, tá? Que ele queria se casar com ela, mas a Igreja Católica não permitia a separação e casar com outra pessoa, né? E aí o que ele fez? Aí ele foi lá e pediu pro Papa cancelar o casamento dele. O Papa falou assim, não posso fazer isso não, você não vai cancelar o teu casamento não. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu sou rei, eu faço o que eu quero. Foi lá, separou da Ana de Aragão, da Catarina de Aragão e casou com a Ana Bolenha. E aí, isso fez com que o Papa excomungasse o rei. Imagina, gente, o bafo. Por quê?
um rei que era enviado de Deus, e ele só era rei porque ele era enviado de Deus, é excomungado. O negócio vai ficar feio. Não. 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 Rei é que manda, não é o rei que manda. Então o que ele fez? Foi lá e criou uma nova religião. Foi aí que ele, em 1534, criou o ato de supremacia, onde a partir de agora ele é o rei supremo e chefe supremo da igreja, que ele mesmo cria, que é a igreja anglicana. E a partir daí ele catou e confiscou as terras da igreja. E resolveu o problema dos impostos e resolveu o problema dele do casamento. Ponto. Essa foi a motivação. Por isso a gente fala que o anglicanismo, ele tem uma motivação maior, o quê? Uma motivação política e pessoal. Aqui, a motivação do João Calvino é o questionamento contra a usura que a igreja fazia e a venda de indulgências. E para Lutero, o pior para ele era a venda de indulgências. Então, todos esses daqui tiveram questões contra a igreja e começaram a protestar. E para ele, como a igreja não queria mudar, o que eles fizeram? Beleza, não quer mudar, a gente cria a nossa própria religião. A partir desse momento vai surgir essas igrejas protestantes que vão dar origem a muitas das igrejas evangélicas que nós conhecemos. Beleza? Pessoal, agora, para vocês finalizar lindo, lindo, na página 296, ó, 296 aqui, tá? Tem aqui um quadrinho, tá? Esse quadrinho, ele está mais completo do que este aqui, tá? Então, são todas as características do luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Existe duas questões para vocês fazerem no caderno de vocês, que vocês terão que fazer essas duas questões, onde fala, ó, elimine do quadro o termo que não faz parte do grupo e substitua por outro que faça parte. Pessoal, tem uma palavrinha aqui, ó, anglicanismo, calvinismo, celibato, luteranismo e protestantes. Qual a palavra? Celibato. O que é celibato? Celibato é uma determinação da igreja dada aos padres, onde eles não podem casar. Vocês já repararam que padre não casa, mas pastores, a maioria, casa? Pode casar? Casa? Pode casar. Então, por quê? Porque para a igreja protestante não existe, eles são contra essa ideia do celibato. Agora, para a igreja católica, é o celibato. E aí eu quero reforçar para vocês, o que nesse quadrinho tá de errado? Esse celibato. Então você vai tirar o celibato e vai colocar uma palavra que combine com a reforma protestante. Pode ser venda de indulgências, contra a venda de indulgências, pode ser salvação pela fé, pode ser predestinação, pode ser igrejas evangélicas. Aí vocês escolhem, vocês vão fazer a organização do trabalho, da leitura de vocês do capítulo e vocês escolhem a palavra que vocês querem colocar. E a questão número 2 é para vocês preencherem um quadro. É o mesmo quadro aqui, vocês vão fazer essa organização de vocês no caderno. Se você quiser olhar o meu quadro aqui para ter uma base para você fazer essa organização no seu caderno, ok, perfeito, tá bom? Essa vai ser a atividade de vocês. E aí, opa, a gente vai ter um novo videozinho sobre o que a igreja vai fazer em relação a isso. É óbvio que a igreja não vai ficar quieta, né, gente? Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Enquanto isso, você tem um tempinho para você fazer esses exercícios aí e organizar as ideias. Beleza? Até daqui a pouco!